Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Hoje, dia 30 de setembro de 2022, este é o outro lado da notícia. Eu peço para você dar o like no YouTube. Se você puder se tornar membro, você estará ajudando bastante aqui no impulsionamento do outro lado da notícia. Se você estiver vendo no Facebook, eu peço para você curtir a página e pular lá no YouTube, dar o like lá e se tornar membro se você puder, ou se você ainda não é inscrito, para você se inscrever. Peço também para você seguir no Twitter e no Instagram. Sobre o debate de ontem, não dá para dizer que a tática da arruaça bolsonarista não deu certo. Deu certo sim, funcionou. Teve assim um efeito, até comentei nas redes sociais, que teve na campanha de 1989 da Miriam Cordeiro. Quem não se recorda ou quem não conhece a história, a Miriam Cordeiro tinha sido namorada do Lula, tinha uma filha com o Lula, chama-se Lurian, que é a combinação, né, de Lula com Miriam, e o Collor, à base da corrupção, que é o que a direita faz, né, corrompe, levou a Miriam Cordeiro para atacar o Lula, dizendo que o Lula tinha proposto aborto, né? Eles pegam sempre por essa questão moral, porque o objetivo é claro, é atacar pela questão moral para atingir o moral. Porque uma pessoa sem moral, né, sem moral fica sem a moral fica sem o moral. Então o objetivo é abater, né, é achincalhar, é atacar, é agredir, isso é agressão, né? O objetivo é esse, é agredir. O recurso da direita, de todo o espectro da direita, é exatamente esse, é agredir. Porque quando agride, ninguém tem sangue de barata e vai atingir num ponto sensível, que é a questão moral, né? Naturalmente a pessoa vai reagir, né? A pessoa fica indignada. Quer dizer, a moral é uma coisa assim inatacável. Para quem preza a moral, não para vagabundagem, para ladroagem lavajatista, bolsonarista, essa turma das igrejas bolsonaristas, né, os bandos de ladrões, essa questão de moral ou moral, né, para eles essas relações assim civilizadas, né, isso não tem importância nenhuma. Mas para quem preza a civilidade, né, para quem busca ter uma conduta de fraternidade, né, de igualdade, de civilidade, tratar as pessoas com decência, procurar sempre elevar, né, ou moral, pela questão moral, né, isso é importante. Não a moral vulgar, é importante separar as coisas. Eu digo assim, no sentido de que as pessoas sejam decentes. Isso só pode existir em quem tem a ideologia da esquerda. É uma questão filosófica. Eu sempre pego o debate exatamente por aí, porque isso é determinante, que vai exatamente determinar a ideologia, e a ideologia vai guiar as pessoas. Então, se a pessoa assume a ideologia de vagabundos, de bolsonaristas, de lavajatistas, vira um vagabundo, um bolsonarista, vira gente violenta, gente cretina, gente boçal, idiota, né? Pode observar que o bolsonarista, por mais que ele seja um inocente, como se diz por aí, né? Inocente útil, ele é manipulado, ele é capturado pelas gangues, pelo banditismo. Isso tem muito nas igrejas bolsonaristas que pregam o bolsonarismo de um jeito ou de outro, inclusive a Congregação Cristã no Brasil, que eu comentei aqui recentemente, que chafurda na lama bolsonarista, né, que é uma coisa vergonhosa. Eu já tive aí informações de que dentro da própria congregação já tem movimentos no sentido de rejeitar essa mudança na doutrina, na sã doutrina, que virou a doutrina podre à medida que mergulha na lama do bolsonarismo, né? Mas isso tem muito nas igrejas, quer dizer, as pessoas, por outras questões, as abstrações que eles chamam de fé. Fé, nesse sentido, é a abstração, né? A pessoa fica completamente sem chão, sem o pé no chão, sem o contato com a realidade. São os fé demais que eu falei aqui, né? Então essa pregação de fé tem esse objetivo, manipular, tirar das pessoas a sua cognição social, né? Então, a questão moral, ela é muito fundamental. E é aí que eles atacam, porque sabem que vão... Ah, tá vendo? Ó, a esquerda
A esquerda é isso aí, não, defende aborto, legalização das drogas, né, matou 500 milhões na União Soviética, 600 milhões na China, 1 bilhão em Cuba, sabe? As coisas assim são superlativas, mentirosas, fora de contextos, né? Para atingir o quê? Exatamente essa questão. Agora é importante dizer que isso é um complexo ideológico. Isso envolve toda a direita. A direita, de uma maneira geral, não tem gente aí pensando no que eles dizem que estão pensando, né? De uma maneira geral, é exatamente propagar a mentira, fazer esta campanha, tentar atingir o moral da esquerda, né? Inventar corrupção, inventa essas coisas todas que a gente sabe. As calúnias, as mentiras, as grandes fake news, né? A lógica da direita, eu tenho falado aqui muitas vezes do filósofo Roland Corbusier, no seu livro Crítica da Razão Social, que ele fala exatamente isso. Quer dizer, a direita não pode apreender a realidade para interpretar a realidade. Então ela tem que ficar sempre na abstração. Então vai elevando a abstração a grau máximo. Os fede mais e aceita neoliberal. Quer dizer, fora do receituário neoliberal, na pregação aí da seita neoliberal, não existe salvação. Está nos editoriais que eu sempre comento aqui, que vão balizar as rodinhas aí de comentaristas, um pouco assim, a verdade absoluta. Isso tem muito dessa história de fé demais. São os fé demais do neoliberalismo. Se você vai, mas não pode, né? Você vai argumentar, vamos mediar aqui, né? Você fala o que você pensa, eu falo o que eu penso e tal, e vamos procurar as raízes dos nossos argumentos, dos nossos pensamentos e das nossas ideologias. Vamos lá pegar, lá no fundo da coisa, a história, a filosofia, a sociologia, a economia política. É lógico, eles fogem disso como o diabo da água benta. Porque exatamente a abstração em grau máximo, né? Então, ou é a pregação, eles atingem pela moral, né? Para atingir o moral. É a pregação dos diabos aí nas igrejas, né, bolsonaristas, e a pregação dos malandros do projeto neoliberal. Qualquer coisa é populista, eles vão cunhando os termos, né, para ficar repetindo. É populista porque foge exatamente da seita deles, da pregação absoluta. E, portanto, a questão quando eu digo aqui que é uma ditadura é exatamente isso. O regime dos Estados Unidos é, sim, uma ditadura. Eles criaram estrutura de ditadura do pós-Segunda Guerra Mundial. A tal da OTAN, né, que é o braço armado do regime, do imperialismo. Eles vão impondo a seita deles, a doutrina deles, levam juntos os satanases, diria Bem-vindo Siqueira, das igrejas, das seitas fundamentalistas, dos bolsonaristas, lavajatistas. Não é à toa que eles vivem enfiados nessas igrejas. O Deltan Dallagnol, por exemplo, pastor Jim Jones, que eu chamava ele aqui de pastor Jim Jones. Quem é o Deltan? O Deltan fez isso. O Deltan, ele fala como se o Deltan fosse o Espírito Santo, uma pessoa fora dele. Veja o grau de vigarice. Isso aí que é o fé demais, né? Esse é o típico fé demais. Ladrão, vagabundo, né? Quadrilheiro e assim por diante. Nesse caso especificamente, que a gente viu esse vagabundo aí, esse padre dos infernos, isso é um padre satânico, né? Isso é um enviado direto do diabo, se for para a gente trabalhar na ideia bíblica da fé, essas coisas todas, né? Não tem nenhum traço de Cristo nele, né? Não é impossível a gente olhar para ele e não ver o Lúcifer, o Satanás em carne e osso, né? O diabo em carne e osso. É a cara do diabo em carne e osso aquilo lá. Agora é um enviado de Bolsonaro. O sacerdote do capeta enviado pelo diabo. Quando lá a Soraya, não sei o quê, Soraya Pistola, usei isso por aí, né, ela brava, né, não sei o que e tal, né, chamou ele de padre de quadrilha, padre de festa junina, né, padre de quadrilha, é o padre do chefe da quadrilha, né. E aí aquela agressão vil, covarde do vagabundo Bolsonaro ao Lula, quando ele falou lá do Celso Daniel, do assassinato do Celso Daniel, tem exatamente esse objetivo, abater o moral, né? Vai numa questão essencial. Essa questão do Celso Daniel é uma das coisas mais nojentas. Eu tenho comentado muito isso aqui. O que aconteceu ali de fato, qual foi a conjuntura em que aquilo aconteceu, o Celso Daniel como chefe do programa de governo do Lula, lá no Instituto Lula, depois no lugar dele assumiu o Palocci.
Quer dizer, a conclusão da polícia, todas as evidências são de que foi um crime comum, mas se a gente for analisar pelo viés que eles procuram analisar, que é o viés político, quando houve o vazio do Celso Daniel como chefe do programa de governo do Lula no Instituto Lula, quem que pulou na frente? Impulsionado pela mídia, pela direita? Antônio Palocci. É isso que eu falo, tem um artigo meu lá, Traição de Palocci começou em 2002. Sabe? Então, quer dizer, os raciocínios são fundamentais e importantes, os raciocínios têm que ter base concreta. Não pode ser fé demais, abstração absoluta, essas coisas todas. Agora é importante lembrar que recentemente a Globo, o Grupo Globo, está aí no Globoplay, fez um documentário sobre isso, com fake news assim grosseiras, né? Coisas absurdas. Exatamente isso. Quer dizer, é lógico que a tática do bolsonarismo, da vagabundagem, dos vagabundos, pô, esse padre vagabundo aí, esse ladrão, né? Ladrão. Tem a história, acho que está aí num portalão desses aí, e o Roberto Jefferson se encantou pelo padre, foi procurar ele lá na Bahia e trouxe o padre, se encantou, ó, o encanto dele. É bom lembrar que esse vagabundo, Roberto Jefferson, foi o pivô ali da deflagração da farsa do mensalão, o chefe da quadrilha da farsa do mensalão, que como é um espectro, um complexo ideológico, toda a direita se juntou em torno desse vagabundo. Olha aí, o tipo de gente que a direita instrumentaliza. Depois foi instrumentalizar outro vagabundo de marca maior, que é o Sérgio Moro, junto com outro vagabundo, Deltan Dallagnol, e resultou nesse vagabundo que está aí no Palácio do Planalto. Então, há um complexo ideológico, uma raiz ideológica que une tudo isso. Então, se a gente observar agora, eu tenho falado muito disso aqui, que a mídia tenta forçar o terceiro turno. Isso é evidente. O Estadão faz mais um editorial hoje nesse sentido, né? O Estadão é uma espécie assim de carro-chefe da vagabundagem midiática, tudo vagabundo. Estou usando a linguagem deles, né? A linguagem das quadrilhas, dos bandos aí. Né? Um trata o outro pelo ladrão, ô vagabundo. É assim que eles se tratam, é assim que eles são mesmo. Né? Que eles procuram dar essas caracterizações para o crime social, né? As quadrilhas, os bandos que tem aí, e que serve exatamente para eles. A carapuça cai como uma luva para eles. Né? O Estadão diz que o mistério de Lula. O país demanda compromissos claros, mas o que Lula oferece até aqui é o dogma de sua infalibilidade. Vejam que atacam pela moral. Exatamente o que eles fazem, eles vão dizer que o Lula faz. Eles são infalíveis. Basta seguir aqui os nossos mandamentos que vocês vão todos para o céu. O pastor Jim Jones. Exatamente isso, né? É a pregação assim, Goebbels. Isso é Hitler, isso é nazifascismo. Prega, 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 fala, 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 aquela história, aquela máxima atribuída ao Goebbels, né? É possível contar uma grande mentira dizendo apenas a verdade e outras coisas mais. É absolutamente ditatorial, né? Totalitário no sentido de totalizar o debate, fecha numa ideia, numa única ideologia. Isso traduz interesses econômicos, interesses de classes, manter o povo no cabresto, manter a ideia do escravismo e assim por diante. A gente vai para o Merval Pereira, é a mesma história. O fio de bigode, diz aqui a coluna dele. Merval Pereira é porta-voz dos marinhos, né? Aí da Academia Brasileira de Letras, uma coisa vergonhosa, né? É a rataria pretoriana midiática que eu falo sempre aqui. Isso aqui é um típico de um rato. É que eu sempre digo, é impossível a gente olhar para essas pessoas analisando a sua ideologia e não ver um rato. A cara de um rato está estampada no rosto do Merval Pereira, Carlos Alberto Sardenberg, José Neumann e Pinto, essa cambada toda aí, né? Mas ele diz aqui, o Merval, Lula não pode achar que está perdoado. Se vencer no primeiro turno, muitos votarão nele apenas para se livrar de Bolsonaro. Veja, isso é terceiro turno. Então, tudo bem, ele não está perdoado. Vejam que o legado lavajatista, e esse é um ponto que eu acho que a esquerda vacilou e vacila ainda, sabe? Que não é lancetar a Lava Jato. Abrir as entranhas da Lava Jato, pegar ponto por ponto as mentiras, o dinheiro roubado, como eles organizaram quadrilhas, como eles inventaram a indústria da delação premiada, né, que é uma grande farsa, uma grande mentira, não se sabe a origem do dinheiro. O dinheiro foi extorquido das pessoas que eles prenderam, extorsão, sequestravam as pessoas, extorquiam
Mas não tem comprovação de que o dinheiro que as vítimas de extorsão, né, deram para eles, se aquele dinheiro realmente, a procedência de onde eles falaram, porque o dinheiro do Caixa 2, da evasão de divisas, da lavagem de dinheiro, não passou por aí. Certamente não passou. Que é exatamente onde surgiu o bando, a quadrilha da Lava Jato. Então teria que pegar a origem do dinheiro. O Palocci, por exemplo, quanto você deu lá de delação premiada? Vai lá, investiga, sabe? Vai atrás disso. E esse dinheiro foi entregue na mão de quem? De Pedro Parente? O que o seu Pedro Parente fez com esse dinheiro? Onde é que ele entrou? Entrou nas contas da Petrobras, das contas da Petrobras saiu para onde? Vejam que eles transformaram a Petrobras vamos dizer assim, numa galinha de ovos de ouro. Quer dizer, é para sugar tudo, né? Tudo vai lá para os tais acionistas, né? A Petrobras perdeu o seu sentido social, essas coisas todas que a gente sabe, o papel da civilidade, da democracia, do Estado, do desenvolvimentismo, da inclusão social, da Revolução de 30, do Getúlio Vargas, das constituições de 46 e de 88. Então é preciso lancetar essa quadrilha, porque ela vai ficar aí e servir, né, no fio do bigode, quer dizer, basta o Lula dizer, sou eu. É a mesma coisa do Estadão, vejam que a coisa é orquestrada e tem o mesmo tom. O Estadão fala de infalibilidade do Lula. Deixa eu ver se a palavra é essa mesma aqui, ó. Infalibilidade. Aí vai o Merval diz que é no fio do bigode. Quer dizer, pode confiar em mim, deixa comigo que eu resolvo. Isso que ele está querendo dizer, que o Lula está dizendo. Então eles querem a rendição do Lula na marra. Se o Lula ganha no primeiro turno, eles já vão inventar, não teve o segundo turno, mas vai ter o terceiro. Se o Lula ganha no segundo turno, agora nós vamos acertar contas aqui no terceiro turno. É a lógica deles. A lavajatista típica, aqui que eu sempre falo dela também, Malu Gaspar, vai na mesma linha. Ela escreve aqui, ó, não é hora de cobrar Lula? Por quê? Eleição é para presidente da República, não para santo. Vejam a orquestração, a mesma lógica. É uma espécie assim de ordem unida. É o berrante, né? Já que tem aí a novela Pantanal tão falada, né? O berrante tocando o gado, para tanger o gado, né? Na direção de atropelar o Lula. A Folha, o UOL, né? Faz assim um salamaleque para dizer que o Lula, tem aqui a manchete aqui, como é que é a manchete do UOL, né? Muito significativa. Lula, incisivo na Globo, agrada PT, vírgula, que vê briga com padre como, entre aspas, derrapada. Então o Lula agradou o PT, mas o próprio PT vê o Lula, né, brigando com aquele vagabundo, aquele padre dos infernos, aqui não Satanás, é importante dizer isso, precisa caracterizar bem, né? Inclusive os religiosos deveriam fazer uma manifestação clara nesse sentido, repudiar esses diabos em carne e osso, sabe? Não, isso emporcalha a religião. Se ele se depõe contra a religião, vai ficar para a história aí um padre como ficou lá, aqueles padres nazistas da época do Hitler, ficaram aí na história, né, como uma noda, uma mancha na religião. Então o que o UOL procura fazer aqui é o seguinte, ó, isso é uma coisa do PT, os dois demônios, né, eles estão lá brigando, Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, não sei mais o que. Né? Portanto, o jogo é bruto, né? Não é brincadeira. O que está no subterrâneo aí dos debates eleitorais é muito importante, mesmo com a vitória do Lula, ainda que seja no primeiro turno. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia, dá o seu like, curta, ajuda aqui a gente a impulsionar o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.